amigas aqui presentes, nossas. Boa noite, gente, nossos queridos trovadores, nossas amigas aqui presentes, nossas trovadoras queridas. E hoje nós vamos falar, gente, sobre a 1922, a Semana da Arte Moderna. Bom, gente, Thalita, você pode começar, tá? Que você é a primeira. Tudo bem. Boa noite a todos, né? Eu queria começar, pedir licença a vocês, para falar um pouco do que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, que, na verdade, é conhecida como semana, mas por apenas 3 dias. E o que ela representou? Para falar isso aí, eu vou pedir licença a vocês para ler uma crônica de Antônio Augusto Assis, publicada no Jornal do Povo, em Maringá, que saiu no dia 10 de fevereiro de 2022. Eu acho que ele sintetiza bem o que foi e o que representou essa semana para a gente. No início do século XX, a arte bem comportada, parnasiana, certinha, em todas as formas de expressão, inclusive ou principalmente a literatura, e o primeiro que tudo, a poesia, com suas rimas ricas, sua metrificação matematicamente esmerada, seu vocabulário erudito, suas ousadas metáforas e o charme das suas belas musas. De repente, porém, o coreto começou a balançar. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, uma leve sensação de liberdade espalhara-se por todo o planeta, alvoroçando impulsos e costumes. Veio em seguida, 1922, o início das comemorações pelo centenário da independência do Brasil. Ingredientes bastantes para assanhar ideias e, em geral, de mudança. Foi aí que apareceu uma rapaziada meio que topetuda, pregando a aposentadoria do passado e, simultaneamente, a inauguração do futuro. Até então, o Brasil era visto como extensão de Portugal, a começar pelo idioma. Então, os moços acharam que era hora de desvairar a Pauliceia, romper com o formalismo tradicional, abrasileirar a gramática, popularizar a estética, enfim, deixar solta a inspiração para produzir uma arte mais viçosa, desamarrada de peias e cabrestos. Para oficializar o agito, organizou-se a barulhosa Semana de Arte Moderna, sediada no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13 a 18 de fevereiro de 1922, ou seja, há exatamente 100 anos. Poesia, música, pintura, escultura, no palco um time da pesada. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Vitor Brecheretti, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcantes e Omar Novaes. A repercussão, porém, não foi nada boa. Vaias do auditório, críticas, zangadas da imprensa, arrogantes, irreverentes, de tudo foram chamados. O público não estava preparado para aceitar tão atrevidas experiências assim, de uma hora para outra. Os críticos diziam, primeiro, que eram riquinhos e snobs, filhos rebeldes da aristocracia rural. Segundo, que falavam em desatrelar de Lisboa a cultura brasileira, mas tentavam implantar aqui os modismos trazidos de Paris. Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Terceiro, que poderiam brincar de moderninhos, mas sem debochar dos que preferiam o clássico, e por aí afora. De fato, a moçada cometeu alguns erros, mas o mais grave foi a ideia de que seria preciso desconstruir o antigo para introduzir o novo. Algo assim como demolir Roma para, no seu lugar, erguer uma Dubai. Ou seja, faltou o respeito à arte tradicional.
Faltou pedir a bênção aos grandes gênios que brilharam antes. Deveriam saber que ninguém mata um Luís de Camões, um Gonçalves Dias, um Castro Alves, um Olavo Bilac. Porém, a semana rendeu também muitos bons frutos. A partir dela, ganhamos uma super estrelada de gerações de mega craques das artes. Portinari, Tarsila, Bandeira, Drummond, Cecília, Guimarães Rosa, Vinícius, Quintana, Antônio Augusto Assis. Eu acho que está resumido aí o que foi, o que representou a Semana de Arte Moderna para a literatura nossa, né? Obrigada. Viva Assis! Gente, eu comentei que daí, dessa semana, né, vieram muita gente boa, né? Nossa, mãe. Janilce, você vai falar sobre Vinícius, né? Quando, em fevereiro de 1922, explodiu o movimento que se chamou Semana da Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal nos dias 13, 15 e 17, em São Paulo, Vinícius de Moraes tinha apenas 9 anos de idade, mas já escrevia os seus primeiros poemas. Em 1933, um deles foi publicado, O Caminho para a Distância, e Vinícius recebeu elogios dos nomes famosos que se projetaram na Semana da Arte, como Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Pode-se dizer que Vinícius foi um dos mais talentosos produtos da Semana da Arte Moderna, integrando o que nós chamamos de a segunda geração do modernismo, assim como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Clarice Lispector. Acredito que entre os nossos mais importantes artistas conhecidos, pouquíssimos são tão íntimos e próximos de nós quanto Vinícius. Vejam, nem o chamamos pelo sobrenome. Não estarei dizendo nenhuma novidade se informar aqui que a sua extraordinária produção literária, ele somou por vários anos uma vitoriosa carreira diplomática, exercendo o cargo de vice-cônsul do Brasil nos Estados Unidos, até que foi compulsoriamente aposentado pelo ato AI-5 em 1968. Também é de vasto conhecimento público a sua vida pessoal, recheada de amores, casamentos, filhos, amigos, músicas, prazeres, passando a imagem de bon vivant, de eterno apaixonado, brilhante, romântico, muito amado e cativante. Esta é a imagem que se firmou desde a geração dos nossos pais e que alcança também a nossa e a dos nossos netos, fazendo-nos todos grandes admiradores da pessoa e da obra de Vinícius de Moraes. Duvido que haja alguém entre nós que não consiga citar um bom número de seus poemas, letras de músicas, legados preciosíssimos que nos deixou ao falecer em 9 de julho de 1980. Vamos lá. Eu sei que vou te amar. A felicidade, soneto do amor total, ausência, minha namorada, se todos fossem iguais a você, soneto da fidelidade, chega de saudade, soneto da separação, samba em prelúdio, uma peça teatral, Orfeu da Conceição. Na música, ele teve parcerias ilustres, como Tom Jobim, Carlos Lira, Toquinho, Chico Buarque e João Gilberto. E a obra voltada para o mundo infantil? Lá vem o pato, o leão, o relógio. Vou lembrar uma delas. Era uma casa muito encantada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 5. Estão lembrando? E temos também, de Vinícius, o que mais nos marca realmente é a obra romântica, né? Ele era um romântico. E nós todos somos apaixonados. Se eu tiver tempo, eu posso cantar mais uma. E vou pedir a Gleide que fale o poema da separação. Vamos lá. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Em cada despedida, vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada despedida vou chorar. Mas cada volta tu pode apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, mais tarde, quando me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chão, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Lindo, Janilce, lindo, lindo, lindo. Adorei. Nossa, mãe. Bom, a próxima, depois de Janilce, é Cláudia. Opa! Tá. A Cláudia não pôde estar presente, mas deixou comigo para ler a parte dela. Carlos Drummond de Andrade. A semana de 1922 foi um marco do modernismo no Brasil. Impulsionou e divulgou as ideias renovadoras, em especial devido ao escândalo causado pelas manifestações modernistas. Drummond deu densidade e universalidade à poesia moderna brasileira. Seus textos abrangem situações do cotidiano que o poeta apresenta por meio do filtro da sua subjetividade. A grandeza desse escritor é a sua excelência no modo de usar a língua portuguesa. Ele questiona a posição do indivíduo no mundo cada vez mais artificial e tecnológico. Seu estilo é, ao mesmo tempo, sofisticado e simples, ou até mesmo popular. Escreveu em versos livres, sem preocupação com métrica e rima, manejando o idioma português com elegância e precisão.
Seus poemas apresentam um certo desencanto com a vida, traduzindo sob a forma de humor e ironia, mostrando que a existência humana oscila entre a tragédia e a comédia. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Durval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Quero falar de outro poema. Poema das Sete Faces. Tem um dom sensível e intimista. Existe a ideia de que está predestinado, destino marcado por um anjo torto, assim que nasceu, se assume como alguém que sempre vai ser gauche na vida. Gauche, palavra que vem da língua francesa, significa esquerdo. Parece ser uma metáfora para quem é estranho, diferente, anda ao contrário da maioria. Poema das Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. O poema, Para Sempre, exalta a importância da mãe em nossas vidas. Mãe não tem limite. Se arriscaria até as últimas consequências por um filho. Sabemos que não são eternas. Um dia irão partir. E lidar com essa perda não é fácil. Na verdade, as mães nunca morrem. Deixam o corpo na terra e vão morar para sempre em nossos corações, para sempre lembradas quando a saudade chegar. Para sempre. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite.
É tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. No meio do caminho tinha. Obra-prima de Drummond aborda os obstáculos, pedras, que as pessoas encontram na vida. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir de avançar na vida. A repetição constata o empecilho das pedras na vida de uma pessoa. É uma lembrança que o faz refazer todo o caminho trilhado, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Drummond é, sem dúvida, o maior nome da poesia contemporânea brasileira, um escritor extremamente versátil, que, em termos de conteúdo, acompanhou os problemas individuais e sociais que sua época lhe apresentou, mas mostrando-os por uma perspectiva pessoal e humana, que mantém sempre atual. Lindo, muito lindo, Beth. A Cláudia fez um belo trabalho, né? Vamos para a próxima? A próxima é da Nusa, com Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, grande escritora da terceira fase do modernismo brasileiro. Clarice era considerada hermética, intimista, enigmática. Abordou questões filosóficas profundas, existenciais. Eu fiz em trova um pouco da biografia de Clarice Lispector. Veio da Ucrânia a Clarice, com seus 2 anos de idade. No Nordeste, a meninice despontou sem vaidade. Seus textos apresentou a editores de jornais, e assim todos publicou, desconfiados os tais. Se dizia uma amadora, pois liberdade prezava, intensa e arrebatadora, sua escrita a exaltava. Às crianças, facilmente, escrevia com primor, mas aos adultos, em mente, sina difícil de dor. Não era tão solitária, tinha amigos em visita, e nessa área literária, contatos em carta escrita. Casou-se com diplomata, morou em vários lugares, mas Recife que arrebata, pela cultura nos ares. Ganhou o prêmio Graça Aranha com seu livro O Primeiro, romance grande façanha, que alegrou-a por inteiro. Em 77, A Chance, seu livro... Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do
semelhantes. Como se pode... E assim todos publicou, desconfiados os tais. Se dizia uma amadora, pois liberdade prezava, intensa e arrebatadora, sua escrita a exaltava. Às crianças, facilmente, escrevia com primor, mas aos adultos, em mente, sina difícil, de dor. Não era tão solitária, tinha amigos em visita, e nessa área literária, contatos em carta escrita. Casou-se com diplomata, morou em vários lugares, mas Recife que arrebata, pela cultura nos ares. Ganhou o prêmio Graça Aranha com seu livro O Primeiro, romance grande façanha, que alegrou-a por inteiro. Em 77, A Chance, seu livro A Hora da Estrela, virou filme, esse romance, e mais fama a promovê-la. A escritora em ação, 28 livros criados em 15 idiomas são, para o mundo divulgados. Antes dos 57, de câncer, foi sofredora, faleceu, e nos compete aplaudir grande escritora. Vou completar agora com frases marcantes de Clarice Lispector, que dá para saber toda essa forma de escrita e essa personalidade dela, a gente percebe nessas frases marcantes. Quando não escrevo, estou morta. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E o que o ser humano mais aspira é tornar-se ser humano. Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. Eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Eu me deixo ser. Falar o menos possível. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. E a última que eu escrevi também, que eu achei muito interessante, com todo o perdão da palavra, eu sou um mistério para mim. É isso. Parabéns para a Clarice. Parabéns, parabéns. Muito linda, Danusa. Muito bem feito o seu trabalho. Fazer em trova não é mole mesmo, não. Bom, agora, depois de Danusa, é Beth. Beth vai falar sobre Cecília Meirelles. Eu vou falar sobre Cecília Meirelles. Isso. Tá. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. Nasceu em 7 de novembro de 1901, em Rio Comprido, Rio de Janeiro, e faleceu em 9 de novembro de 1964, na cidade do Rio de Janeiro. Cecília Meirelles é um nome canônico do modernismo brasileiro e é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil. Embora tenha combatido a palavra poetisa
por causa da discriminação de gênero. Como poeta, seu estilo era principalmente neossimbolista, e seus temas incluíam tempo efêmero e vida contemplativa. Embora não se preocupasse com a cor local, o vernáculo nativo ou os experimentos em sintaxe popular, ela é considerada um dos poetas mais importantes da segunda fase do modernismo brasileiro, conhecida pelo vanguardismo nacionalista. Como professora, ela fez muito para promover reformas educacionais e defendeu a construção de bibliotecas infantis. Ela publicou mais de 50 obras, alguns de seus livros, Ou Isto ou Aquilo, Romanceiro da Inconfidência, O Menino Azul. O Menino Azul. Ter um bichinho é o sonho de quase toda criança, e não é diferente com o menino deste poema de Cecília Meirelles. Ele quer um burrinho para ser seu amigo de todas as horas e que o acompanhe na descoberta do mundo. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Um burrinho que alegre sua vida, deixando tudo azul da cor do céu e do mar. Ou Isto ou Aquilo. Publicado pela primeira vez em 1964, este livro é um clássico da literatura infantil brasileira. Desde o seu lançamento, veio conquistando gerações de leitores. A autora convida as crianças a se aproximarem da poesia, brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, as rimas e a musicalidade. O tema do livro é que a vida é feita de escolhas, as quais muitas vezes são difíceis de resolver. O cotidiano marcado pela dúvida e dificuldade de decisão é poetizado pela autora. Cecília resgata o universo infantil permeado por perguntas imprevisíveis, monólogos, comparações incomuns, fantasia e imaginação. Ela cria um universo encantador a partir de recursos que o gênero e a língua lhe proporcionam. Neste livro, Cecília usa recursos de aliteração, assonância, alternâncias vocálicas e outras figuras fônicas. Por exemplo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar, ao mesmo tempo, nos dois lugares. Bem, O Romanceiro da Inconfidência. É uma coletânea de poemas publicada em 1953 que conta a história de Minas, dos inícios da colonização no século XVII até a Inconfidência Mineira, por meio de uma hábil síntese entre o dramático, o épico e o lírico, um retrato da sociedade de Minas, principalmente dos personagens envolvidos na Inconfidência Mineira, revolta ocorrida no final do século XVIII, abortada pela traição de Joaquim Silvério dos Reis, a qual culminou com a execução de Tiradentes. O gênero romanceiro é uma coleção de poesias ou canções de caráter popular. De tradição ibérica, surgiu na Idade Média e geralmente é uma narrativa com um tema central. Cada parte tem o nome de romance, que não deve ser confundido com a denominação do atual gênero em prosa. Nesta obra, há 85 romances, além de outros poemas, como os que retratam os cenários.
Em sua composição é usada principalmente a redondilha menor, verso de 5 sílabas poéticas, pentassílabo, e predominantemente a redondilha maior, verso de 7 sílabas, heptassílabo, como ocorre na fala inicial. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Por ser uma autora moderna, Cecília não se prende totalmente a esse modelo. Utiliza também versos mais curtos, de 4 sílabas, como em Fala aos Inconfidentes Mortos, e os mais longos, como os decassílabos, em Cenário. Fala aos Inconfidentes Mortos. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes, aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Grosso cascalho da humana vida, negros orgulhos, ingênua audácia, e fingimentos, e covardias, vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso, rodando soltos com sua rude miséria exposta. Cenário. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no mar subir serena, vaga forma do tempo desprendida. É a mão do alferes que de longe acena, eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalhar vou para todos. Esse adeus estremece a minha vida. Quanto às rimas, a autora se vale das imperfeitas terminações de versos semelhantes, como se pode observar no romance 18. Eis que chega ao Cerro Frio, a terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo de nome Sangue, José Luís de Menezes, de Castelo Branco e Abranches, ordens traz do grão-ministro de perseguir João Fernandes. Cecília também utiliza rimas perfeitas. Por exemplo, no romance Sexto. Já se preparam as festas para os famosos noivados, que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. Aí, quantas cartas e acordos redigidos e assinados. Para finalizar este breve relato, citarei o poema motivo do livro Instante Existe, de Cecília Meirelles e Frederic Duhamel. Motivo: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Que lindo! Muito bem, adorei. Gostei demais. Agora, a próxima, eu vou pedir a Rosinéia para ler para mim a de Thaís. Tá bom, Rose? Sim, Gleide. Ela começa assim: boa noite a todos e a todas. Me chamo Thaís Souza, sou autora de 5 livros soltos, sou membro da Associação de Autoras e Autores Campistas, Academia de Letras do Brasil,
seccional campus dos Goitacazes, RJ, e da UBT Campus. Estou muito honrada em poder participar dessa live da UBT Campus em comemoração da Semana da Arte Moderna. O meu artista escolhido é Jorge Amado, que participou da Semana da Arte Moderna em 1922, o qual vou estar falando um pouco das suas obras e também um pouco da sua biografia. Jorge Amado foi um dos mais premiados e populares escritores brasileiros, dono de uma obra numerosa, sempre privilegiando a Bahia como cenário de suas narrativas, cativou o público com suas histórias que foram largamente adaptadas para a televisão. Traduzido para dezenas de idiomas e aclamado nacional e internacionalmente, Jorge Amado e erotismo, trazendo consigo uma identificação afetiva com o povo brasileiro. Biografia. Jorge Amado de Faria nasceu em 10 de agosto de 1912 em uma fazenda no distrito de Ferradas, pertencente ao município de Itabuna, Bahia. Passou a infância em Ilhéus e mudou-se para Salvador para cumprir o ensino secundário, onde permaneceu depois de terminar o colégio. Na capital baiana da vida literária local, junto de outros escritores, fundou a Academia dos Rebeldes, grupos que propunha uma arte moderna sem ser modernista. Foi esse trechinho que ela colocou. Gente, agora é a nossa querida Vitória. Como era mais conhecido. Ele nasceu no bairro Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 5 de março de 1887. Pelo que eu estou ouvindo as minhas amigas falarem, talvez ele seja, dos que nós estamos fazendo comentário, o mais idoso, porque ele é de 1887. Ele era autodidata, pessoa que aprende as coisas sozinho, sem que outra pessoa ensine. E aos 6 anos já tocava violão e compôs a sua primeira canção baseada na peça de Cantigas de Rodas. Porém, ele apreciava também os ritmos populares. Eu não sei com que idade ele começou a tocar 3 instrumentos: violão, piano e violoncelo. Violoncelo era executado por seu pai. Ele aprendeu naturalmente vendo o seu pai tocar. Foi maestro e compositor, considerado expoente da música erudita no Brasil. Suas peças são executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos por onde viajou. Pasmem vocês que, em 1916, ele se apresentou no Teatro Municipal em São Paulo e foi vaiado porque ele estava de sandálias. Já em 1922, na Semana da Arte Moderna, ele já com 35 anos se apresentou e foi um grande sucesso. Em 1923, já com 36 anos, um milionário de nome Carlos Guinle, acho que era brasileiro, financiou sua viagem a Paris para mostrar o seu grande talento e conhecimento na música. O Trenzinho do Caipira foi uma das composições mais famosas. Rodou pelo interior de São Paulo, fazendo grande sucesso com essa música, o Trenzinho do Caipira. Casou-se 2 vezes, porém não teve filhos. Em 17 de novembro de 1959,
veio a falecer, então, com 72 anos. Em 1960, o governo do Brasil criou o Museu Villa-Lobos para homenageá-lo em São Paulo. Eu me lembro que, com 22 anos, eu ouvia falar sobre seu talento e suas grandes composições. Era uma época que eu estava ainda mocinha, com 22 anos ainda, e eu já ouvia falar de Villa-Lobos. Gostava de música, gostava de cantar, como gosto até hoje, e, para mim, ouvir falar de Villa-Lobos era uma coisa contagiante. Ele era considerado um dos maiores músicos eruditos reconhecido no mundo inteiro, como um grande compositor brasileiro. Este foi Heitor Villa-Lobos. Só tenho que falar. Eu pesquisei e o que eu consegui fazer foi... Muito bom, Vitória. Muito bom. Dele. Boa noite muito a todos. Bom. Maria Dominga está aí? Boa noite. A minha apresentação hoje aqui nesse grupo maravilhoso de poetas e trovadoras é falar sobre a pianista Guiomar Novaes. Nascida em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, filha de Ana de Carvalho Menezes e de Manuel José da Cruz Novaes, Guiomar foi a 17ª dos 19 filhos do casal. A família logo estabeleceu-se em São Paulo. Em 1902, com 8 anos, Guiomar Novaes apresentou-se publicamente pela primeira vez como artista. Em outubro de 1909, com auxílio do governo do estado de São Paulo, partiu para a Europa para estudar em Paris. Em 1922, Guiomar participou da Semana da Arte Moderna, evento que revolucionou as artes brasileiras, marcando a chegada do modernismo. Apesar de um pouco contristada com as paródias feitas a Chopin, no primeiro festival da Semana de 22, também em 1922. Guiomar casou-se com Otávio Pinto. O casal teve 2 filhos, Ana Maria e Luiz Otávio. A partir de 1922, Guiomar passou a incluir os seus recitais às obras de Villa-Lobos. Tornou-se importante divulgadora desse seu compatriota nos Estados Unidos. Meu boa noite e obrigada pelo carinho. Maria Domingas, trovadora e poeta desse grupo. Vamos trovar? Os belos sonhos, Guiomar trouxe lá de Boa Vista. Veio então concretizar na carreira da pianista uma mulher de valores desde criança. Sempre tocou com primor, com amor e esperança. Maria Domingas. Dulce, é você, né? Boa noite a todos. Eu vou falar sobre um dos mais importantes pintores modernistas brasileiros, de Cavalcante. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque de Melo, conhecido como Di Cavalcante,
Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1897, e morreu no dia 26 de outubro de 1976, também no Rio de Janeiro. Viveu 79 anos de forma bem intensa. Iniciou muito cedo sua carreira, aos 13 anos, como caricaturista e desenhista. Trabalhou em jornal, em revistas, e aos 20 anos, ele mudou-se para São Paulo para estudar direito. E, ao mesmo tempo, fez sua primeira exposição como pintor individual, que era uma pintura totalmente que contrapunha as normas acadêmicas que ensinavam as pinturas ultrapassadas europeias. Influenciado por nomes importantes desse cenário artístico, de Cavalcanti foi um dos mais importantes idealizadores dessa Semana Fantástica, que pregava por uma arte mais livre, sem regras estabelecidas, enfim, moderna. A sua participação foi crucial. Ele elaborou o catálogo da exposição dessa semana. Estou enxergando mal demais, gente. Ele abordou temas como samba, favela, praia, operários, carnaval, porque a sua pintura representava o cotidiano brasileiro. Por sua organização estética, perícia marcada pela riqueza de cores, luminosidade e definição de volume, vem somar com textura do seu colorido. A profunda inclinação da vida noturna influenciou muito a sua obra. As telas de Cavalcanti são carregadas de lirismo, revelando o simbolismo e uma brasilidade revelada em mulatas. A pintura de Cavalcanti representa a imagem do Brasil mundo afora. A arte brasileira tem passagem por Di Cavalcanti em todos os seus entretenimentos. Suas obras são disputadas no Brasil e no exterior. Ganhou muitos prêmios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E ele, por eu ter escolhido, eu não conhecia o Di, mas eu fiquei apaixonada por ele, pelas suas pinturas. Eu queria mostrar para vocês o catálogo da Semana de Arte Moderna. Está dando para todo mundo ver? Está dando para todo mundo ver? Levanta mais um pouquinho. Aí. O catálogo de arte moderna. As pinturas dele eram de um colorido, de uma vivacidade, de uma brasilidade. Aqui é o carnaval. Não, isso aqui não é o carnaval, não. É? Ou é? É sim, o carnaval. Olha o violão aí. O ventilador está atrapalhando. A Pierrette, que foi uma das suas principais pinturas. E as 5 moças de Guaratinguetá, que também foi uma das suas principais pinturas, que é uma das minhas preferidas. Quero agradecer a você, Gleide, a oportunidade de estudar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, porque me edificou muito, aumentou muito a minha percepção de vida, de olhar, um olhar diferente. Eu gostei muito. E estou aprendendo com cada uma que se apresenta aqui. Cada qual se apresenta melhor. A minha participação foi muito simples, mas ela foi como eu sou, simples. Boa noite. Muito boa, muito boa essa apresentação, muito boa. Gostei muito. E de fato, é bom para a gente mesmo esses estudos de vez em quando, né?
É verdade. A gente volta no tempo, aprendendo um pouco mais, aprendendo cada vez mais. Esse nosso grupo, se eu posso, se é que eu posso falar, é muito assim, diferente dos outros grupos, porque aborda todos os temas, a poesia, arte, música, e não tem coisa melhor na vida do que isso, não é? É o que faz a gente prosseguir nesse mundo tão difícil. Então, eu agradeço a você e agradeço a todas que eu já ouvi até aqui, que foram explanações maravilhosas. Parabéns a todos. Bom, agora sou eu, né, gente? Gleide Costa. Eu vou falar sobre Tarsila Aguiar do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsila do Amaral, ou simplesmente Tarsila. É considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Nasceu em 1º de setembro de 1886, em Capivari, São Paulo. Faleceu em 17 de janeiro de 1973, São Paulo, São Paulo. Casou-se com Oswald de Andrade, filho de Dulce Pinto. Os pais José Stanislau do Amaral e Lídia Dias de Aguiar é a mãe. Uma coisa interessante que eu queria falar sobre ela, que eu falei sobre só falei a biografia dela, é que em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral acordou assim ansiosa. Era aniversário do seu marido, o escritor Oswald de Andrade. E ela tinha preparado uma surpresa, um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros, pintado em segredo nos últimos meses. Com seu jeito afobado, Oswald nem deixou que a artista explicasse a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela tinha feito até hoje. Ela já tinha feito. É excepcional este quadro, dizia ele. É o homem plantado na terra. No mesmo dia, Oswald mostrou o presente para um seu amigo, o poeta Raul Bopp, e juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal, um homem antropófago, aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela, reinventá-la. Tarsila empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de Tupi-Guarani e ali encontrou as palavras aba e porô, homem que come. Estava batizado aquela que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu. Esse aqui, ó, gente, vê se dá para ver. Deu para ver? Aí agora eu fiz um poema para ela, tá? Eu coloquei assim: Tarsila do Amaral, brasileira sem fronteiras, pintora mais que genial, uma presença altaneira. Do Abaporu às favelas coloridas, das matas verdes aos quadros de antropofagia, das cores forte à poesia, aquarela, fantasia. Pintora internacional, a melhor das modernistas. Suas obras estão expostas nos museus do mundo inteiro. Apresentou um Brasil aquarela, pleno, nas cores de suas telas. O matiz de nossa gente, negros, indígenas, brancos, um Brasil moreno.
Trouxe em seus quadros as diversidades étnicas de nossa população. Mostrou lendas, festas, religião. Pintou referências católicas brasileiras, santidade em seu altar. Nossa Senhora em vibrantes cores, num altar envolto em flores. Teve a fase social de Tarsila do Amaral. Apresentou a família brasileira, humilde, numa estação, em busca de alguma oportunidade, às vezes sem direção. Tarsila marcou o modernismo com obras sensacionais. Orgulho dessa pintora de pinceladas geniais. E fiz também as trovas, porque eu não podia deixar, né, gente? Nós somos trovadoras, né? Aí as trovas dela são assim, que eu fiz para ela. Tarsila foi genial, pintora extraordinária. Pintou um Brasil real nas telas, nas suas telas lendárias. De cores fortes pintou um Brasil bem colorido. Sua história ela contou, mostrando esse povo amigo. Pintora internacional, a melhor das modernistas, do Abaporu colossal aos quadros nacionalistas. Seus quadros tinham poesia, tinha cor, tinha vida, cor, know-how. Mostravam toda a magia de Tarsila do Amaral. Então, com admiração, receba, amada pintora, a eterna devoção dessa humilde trovadora. Gleide Costa. Gente, agora é a nossa amiga Rosinéia, né, Rosinéia? Você vai falar sobre quem que nós nem combinamos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui entre vocês, é uma felicidade muito grande ao meu coração. E a minha homenageada vai ser alguém ligado à pintura, desenho, à gravura, que é algo, sim, que toca o meu coração desde a infância. É a minha essência, a criatividade, a imaginação. Esse tipo de arte sempre me cativou muito. Então, a minha escolhida foi a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela nasceu em 2 de dezembro de 1888, na cidade de São Paulo. A Anita faleceu na sua cidade natal no dia 6 de novembro de 1964, um mês antes de completar 75 anos. Seus pais eram estrangeiros. Sua mãe, Betty Krug, era pintora norte-americana e o seu pai, Samuele Malfatti, engenheiro italiano. O convívio com a mãe, que era pintora, contribuiu para o seu interesse pela arte. A Anita nasceu com uma atrofia no braço e na mão direita, uma deficiência que ela carregou para a vida inteira, o que acabou fazendo com que ela tivesse mais habilidade com a mão esquerda. Ela estudou no Colégio de São José, depois na Escola Americana e, por fim, no Colégio Mackenzie, em 1904. No ano de 1910, ela viajou para a Alemanha, às custas de seu tio, e onde estudou no Museu Real de Artes e Ofícios e teve contato com o impressionismo alemão. De volta ao Brasil, em 1914, ela fez sua primeira exposição individual em São Paulo. Morou também em Nova York, nos Estados Unidos, de 1915 e 1916. E ali ela aprofundou mais seus conhecimentos sobre arte. Em 1917, a Anita reuniu 53 de suas obras com fortes tendências expressionistas, a fim de expor individualmente em São Paulo, na exposição de pintura moderna Anita Malfatti. Esse evento tornou-se um marco do movimento modernista no Brasil. Ele chocou muitas pessoas de mentalidade provinciana. De certa maneira, não estavam preparados para compreender a inovação estética
expressada na arte dos modernistas. Suas obras causaram admiração, mas também a rejeição de alguns intelectuais, como o escritor Monteiro Lobato, que depois de visitar a exposição, publicou no jornal O Estado de São Paulo o artigo intitulado Paranoia ou Mistificação?, no qual critica as obras da artista. E em 1922, a pintora foi uma das principais participantes da Semana da Arte Moderna. No ano seguinte, Anita Malfatti conseguiu uma bolsa do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo e, desse modo, foi para Paris, na França, onde viveu durante 5 anos. E, em 1928, de volta ao Brasil, continuou a pintar. Tornou-se professora e deu aulas de desenho, além de oferecer cursos de História da Arte. Mais tarde, a partir de 1937, fez parte do grupo de artistas chamado Família Artística Paulista. E nos próximos anos, participou de várias exposições. Anita também presidiu o Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Fez parte do famoso grupo dos 5 do modernismo brasileiro, com Mário de Andrade, Menotti Delpic, Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral. A exposição de pintura moderna de Anita Malfatti, realizada em 1917, exibiu trabalhos produzidos em 1915 e 1916, considerados precursores do modernismo no Brasil, pois as obras apresentavam influências do cubismo e do expressionismo. E já entre 1917 e 1923, as telas da artista buscam retratar as paisagens e personagens típicas da cultura brasileira. As obras de sua chamada fase americana, que durou de 1915 a 1916, mais ou menos, apresentam traços fortes e principalmente a influência do expressionismo. E a partir de 1923, os traços da artista se tornaram mais clássicos. E em 1928, ela passou a trabalhar temas regionais e a produzir uma arte mais tradicional. A Anita, ela foi destaque na Semana da Arte Moderna, com a exposição de 20 obras. E as principais características do seu estilo artístico era a presença de renovação artística, característica típica dos artistas modernistas. Suas obras eram caracterizadas ou são caracterizadas pela presença de cores vivas e vibrantes. Obra marcada pela influência da estética do cubismo e do expressionismo. Embora tenha recebido essas influências, desenvolveu um estilo próprio, um estilo particular. Sua obra é caracterizada pela realização de pinturas, desenhos e gravuras. E sua principal técnica foi a pintura a óleo sobre tela. Ela costumava abordar temas relacionados ao dia a dia e às experiências pessoais. Entre suas principais obras, nós encontramos A Boba, As Margaridas de Mário, Natureza Morta, os Objetos de Mário, O Farol, A Estudante Russa, O Homem das Sete Cores, No Cubista, O Homem Amarelo, A Chinesa, Arvoredo, Paisagem de Santo Amaro, Interior de Mônaco, Dora, Rainha do Frevo, A Mulher de Cabelos Verdes, A Onda, Cambuquira, Mulher do Pará, no Balcão, Fernando de Castro, O Barco e A Ventania. Essas foram as obras consideradas assim as mais conhecidas, as principais obras dela. Mas ela, como nós vimos lá no início, ela fez uma exposição onde ela apresentou algumas das suas obras, que foram 53, né,
no total daquela exposição. Então, isso aqui é só uma pequena amostra do que ela realmente realizava. E eu tomei a liberdade de rabiscar, porque isso aqui nem é um texto, é um rabisco, que foi feito quase que dormindo. Aí eu fiz a Anita Malfatti, mulher destemida à frente do tempo, enfrentou desafios, superou contratempos, estudou, perseverou, lutou, resistiu e, apesar da atrofia, não desistiu. Conhecimento aprofundou e o pensamento trabalhou. Seus sentimentos expressou através da arte que tanto amou. Experiências pessoais e a vida cotidiana retratou em suas obras sensacionais que a sua arte manifestou. Através de pinturas, desenhos e gravuras, muito foram suas realizações, em obras de cores vivas e vibrantes, que fizeram emocionar corações. Sua vida foi intensa e singular. Na Semana da Arte Moderna, viu sua imagem destacar, através das suas belas obras, que irão se eternizar, mas que havia causado impacto e rejeição, recebendo a crítica, paranoia ou mistificação. Cheia de gratidão, apresenta a ti, aquela que conquistou tanta admiração, a imortal Anita Malfatti. Muito lindo, muito lindo. Adorei, hein? Baurete, você poderia falar para mim aquela poesia que você tem de Tarsila do Amaral? Sim. Cumprimentar a nossa presidente, Gleide Costa, todas as trovadoras presentes, e sim, as apresentações estão belíssimas, estão encantadas, todos estão de parabéns. E como é minha homenageada também foi a Tarsila do Amaral, a Gleide Costa pediu que eu lesse um poema em homenagem a ela, que chama-se Tarsila do Amaral, pintora sem igual. A Semana de 22 reuniu vários artistas, escritores, poetas, talentosos musicistas. Tarsila do Amaral inovou as artes plásticas e, no movimento cultural, teceu seu estilo modernista. Inspirou-se em temas tropicais, exaltou a fauna e a flora. Suas telas sensacionais retratou a beleza de outrora. A Baporu, sua obra mais importante, presenteou o seu amor. Com cores vivas, radiantes, pintou o pescador. Um rabisco na alma, pincelado com o coração, é arte que emana do amor, inspiração. Então, é uma singela poesia. Muito linda! Que a Gleide pediu, porque a minha homenageada também foi a Tarsila do Amaral. Então, só para completar um pouco essa singela contribuição. Ô, Baurete, eu vou ler a de Zilmete agora, que ela me pediu, mas depois eu vou pedir para cada um de nós, quem puder, quem estiver aí, falar também uma poesia de alguém agora, contemporâneo, né? A gente fez do pessoal mais antigo e tal, da Semana da Arte Moderna, mas também a gente tem que falar dos contemporâneos. Ela homenageia Oswald de Andrade, que nasceu em 11 de 1 de 1890 e faleceu em 22 de 10 de 1954. Nome completo, José Oswald de Souza de Andrade. Oswald de Andrade era poeta romancista, dramaturgo, jornalista e professor. Ele foi um dos precursores do modernismo brasileiro. Teve contato direto com as vanguardas europeias do início do século XX em Paris, assimilando em suas obras várias das novidades que fervilhavam no mundo das artes europeias e trazendo ao Brasil novos horizontes culturais. Era irônico, provocador e militante político. Foi o idealizador dos manifestos modernistas brasileiros, além de uma das personalidades mais polêmicas de seu tempo. Seu nome está diretamente relacionado com a organização da Semana da Arte Moderna de 1922. Com a reformulação
do que se considera a arte e literatura no Brasil, e com o fortalecimento da intelectualidade nacional, Oswald de Andrade teve uma vida atribulada. Foi militante político, foi idealizador dos principais manifestos modernistas, ao lado da pintora Anita Malfatti, do escritor Mário de Andrade e de outros intelectuais. Organizou a Semana da Arte Moderna de 1922. Foi o autor de poesias, peças literárias e manifestos. Verbo cracar. Isso deve ser uma poesia dele, né? Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência. Eles escafedem a massa. Sê pirata, seja trouxas, abrindo a pala pessoal, sarado. Oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Podemos notar que o autor utiliza dos recursos gramaticais para denunciar uma situação social na qual a desigualdade social já se fazia presente naquela época. Eu empobreço, de repente, tu enriqueces por minha causa. Como fator determinante também está a questão da linguagem coloquial, traço característico do período moderno, bem como o predomínio dos versos livres. A Semana 22 é um evento alvissareiro, ecoou anos depois na vida do brasileiro. Oswald de Andrade foi poeta e romancista, dramaturgo e professor. Também foi um jornalista, literato de valor. De espírito irreverente, para a Europa se mudou, conheceu novas vertentes e nossa arte renovou. Precursor do modernismo, muitas obras escreveu, com muito nacionalismo, nossa origem defendeu. Suas obras são marcadas com estilo modernista, as ideias declaradas, crítico nacionalista. Deixou um grande legado para nossa arte e cultura, por suas obras lembrado, líder da literatura. Zilnete Moraes. Muito lindo, né? Gostei muito. Bom, agora, quem se habilita a falar uma poesia dela mesma? Ai, ó, Rosinéia. Vamos então começar com Rosinéia. Amor, imprevisível amor. Langue do coração tristonho. Oi. Tá ouvindo? Sim. Amor, imprevisível amor. Lânguido, coração tristonho, solitário vazio, desprezado com frio, sofrendo a chorar. Eis que surge a rosa dengosa, tocando o mansinho, resgatando o carinho e o lindo brilho no olhar. Revestindo da formosa esperança, fazendo-o tal qual criança, voltar a viver, sonhar. Sonho pueril de encantos mil, que despertar o desejo de mergulhar no beijo, de novamente amar. E quem sabe, recomeçar. A flor, rósea faceira, intrépida e dengosa, formosa e amorosa, despertou operosa no coração do beija-flor o amor que já existia, mas que todavia não conseguia, nem sabia mais amar. Nesse momento, então, floresce a felicidade, bem valioso que os enlaça e os mantém a sonhar, transformando o tempo, a distância e a saudade em meros detalhes do destino, que insiste em zombar. O amor é o veemente elemento de atração entre a flor e o beija-flor, que por motivo algum deixarão de amar, amar, eternamente amar.
Linda, parabéns. Thalita, você queria falar? Abre seu microfone. Deixa eu falar, microfone. Eu quero encerrar assim, minha fala, porque lembrando uma trova. E eu queria dizer que a trova realmente ela é diferente do poema moderno, né? O modernismo ele veio trazer a não necessidade da rima, tudo muito mais à vontade, né? E exatamente a reação ao modernismo na época foi porque quis quebrar, como eu falei no início, né? Quis quebrar com toda aquela a tradição, né? E a trova é uma poesia tradicional. É uma poesia que veio muito antes do modernismo, que é mais recente, né? Então, mesmo a gente comemorando a Semana de Arte Moderna, eu quero lembrar aqui também que nós, trovadores, e que gostamos tanto de trova, estamos ainda exaltando, ainda querendo manter uma poesia tradicional, porque a trova é um poema que tem rima, que tem a metrificação certinha, que tem suas regras, não é isso? Então, eu vou falar uma trova minha, né, para lembrar que também há beleza na poesia tradicional, né, que nós tanto levantamos bandeira, né, que é claro que existem poemas modernos, bonitos, né, a Semana de Arte Moderna veio aqui trazer essas revelações todas que nós ouvimos hoje, que é maravilhosa, mas a trova veio antes e ela tem sua beleza que tanto nos encanta, não é? Então, vou falar uma trova minha. Este sol, porque eu adoro sol, adoro sol. Esse sol que me desperta na aurora de todo dia, traz sonho, comigo flerta, cura minha nostalgia. Thalita Batista. Pode falar mais uma, Thalita, mais duas, se quiser. Posso falar? Vou falar. Vou falar de Wanda, de Paula Murter, de Belo Horizonte. Ao seu filho, desde cedo, ministre boa lição. Em vez de armas de brinquedo, põe um livro em sua mão. Vou falar outra de... Deixa eu ver aqui de quem... A gente tem muita trova aqui, né? Eu vou falar uma de Campos, né? Que a gente já fez aqui, não sei se eu já falei aqui sobre a linguagem de Campos. Não sei bem o seu sentido, mas só sei que é coisa minha, que cabrunco é permitido em coisa boa ou mesquinha. Cabrunco, a gente fala muito essa palavra cabrunco, né? Aqui. E não sei, aí vocês que sabem. Ó, estender-lhe o coração é difícil na mulher. Não, desculpa. Entender-lhe o coração é difícil na mulher, pois quando ela diz que não, justamente é quando quer. Pedro Uso. Nem sempre, né? Gente, depois eu vou querer falar, tá? Tá certo. Posso falar umazinha? Pode, pegue. Também eu não sei muitas assim decoradas, não. Eu sei mais lendo. Mas essa ficou na minha memória porque foi o único prêmio que eu ganhei em Niterói a nível nacional. A famosa goiabada, fabricada, conhecida no Brasil, em Campos é fabricada e todos dão nota 1000. Eu vou aproveitar a oportunidade também para dizer o seguinte a vocês. Parabenizo as amigas que aqui se revelaram, brilhando nesta live, onde com suas pesquisas e conhecimentos tornaram público a biografia de nossos ídolos imortais, muitas vezes esquecidos. Parabéns, amigas. Eu termino aqui a minha participação na live. Uma boa noite para todas. Danusa? Pois é, eu vou continuar com as palavras aí de Vitória e vou ler aqui um poema que eu fiz sobre a arte de ser mulher, homenageando todas nós, trovadoras de Campos, né, nesse momento. Ser mulher é descobrir a cada dia a delicadeza dos detalhes, a alegria da existência, a leveza da paciência na espera do melhor. Ser mulher é reconhecer as cores embelezando cada espaço da vida, é gerar outro ser em comunhão com o todo,
É ter o dom de educar, é saber refazer-se, fortalecer-se, preparar-se para o desconhecido. É construir-se a cada instante, ser modelo sem estar completamente moldada. É ser perfume do amor, como a rosa em seu esplendor. Ser mulher é suportar toda carga de dor e saber perdoar com a alma em gratidão. É doar-se sem medida ao filho, ao amigo, ao mais necessitado. Quando a doença o abate, é tolerar e compreender as falhas, por saber que também pode cometê-las. É ser capaz de privar-se de algo para ver o outro que ama feliz. É ser fada, ser atriz. Ser poeta, ser aprendiz. Ser mulher é compor versos nos seus dias e nos dias do tempo, lançando-os ao vento. Ser mulher é chorar pelos sofrimentos de quem não tem alimentos, quem não encontrou amor, quem até acha que nunca errou, quem partiu, quem não suportou e se entregou. Ser mulher é ser forte, mesmo sabendo-se grão no universo, que é a amplidão. Ser mulher é lutar pelos direitos, pela superação dos seus medos, pela natureza, pela amizade e pela arte, pela história, pela poesia e pela realidade e pela fantasia. Ser mulher é a arte de ser emoção. Ser abrigo, ser apoio, ser calor do amor, ser caminho de proteção. Ser fonte inesgotável de luz que seduz por ser dom divino, ser diva, ser inspiração com a séria e responsável missão de zelar pela criação. A arte de ser mulher é saber a força dos espinhos e, apesar deles, oferecer o perfume das rosas. Danusa Almeida. Linda, Danusa, linda. Para todas nós. Oi, minha querida. Vou ler um poema singelo. Passa a poesia para gente. Vou ler um poema bem singelo, que chama-se Arco-Íris, minha autoria, já que a gente está falando de pinturas, né? Essas pintoras maravilhosas. Então, arco-íris. Sou como um arco-íris. Procuro em cada cor um novo sentido para o amor. Misturo as cores, faço um desenho do eterno amor que ficou. Retrato a felicidade, entrego-te a saudade, envolta pela aragem que o vento assim deixou. Tu és o sol que ainda brilha em mim, te dou minha luminosidade voante neste jardim. Sou o pincel despojado, falante ou calado, que faz seus traçados no arco-íris sem fim. Para essas maravilhosas pintoras que nós homenageamos. E agora, para finalizar, darei uma singela rosa a todas vocês, trovadoras, do fundo do meu coração, com muito amor, muito carinho por estar aqui. Eu amo amar vocês. E um singelo poema, Mulher, a voz da liberdade. Sua voz da liberdade, que canta versos de gratidão. Sou mar sem temor, sou rio que deságua na fonte do amor. Sou a raiz que vê nascer a vida, bondade, mansidão. Sou a brisa que respira saudade e traz frescor, serenidade. Sou a terra fértil que faz germinar a semente, que acorda com um brilho no olhar, um amanhecer envolvente. Sou o caule que sustenta a alma de sonhos, fortalezas, sentimentos. Sou a folha que faz brotar a esperança nos olhos de outrem. Sou a flor que se desfolha aos poucos e que deixa sua essência no sorriso da imensidão. Quero voar nas asas da poesia, espalhar contentamento, paz, harmonia. Quero ser o canto do colibri e contemplar o pôr do sol. Quero ser o caminho que nunca percorri e costurar a vida com doçura nas linhas do coração. Que nós possamos bordar a arte, a cultura, a trova nos corações da nossa vida. Muito obrigada. É verdade. Vou falar duas trovas. Eu posso falar duas trovas? Pode de sim. Domitila Beltrame, a nossa homenagem, né,
a presidente da UBT Nacional, que se dedicou tanto, né, a essa instituição. Né? Nós estamos fazendo agora, tentando encerrar o nosso trabalho, falando um pouco das trovas dela. O meu trabalho me obriga a este contrato sem jeito, um destino de formiga tendo cigarra no peito. Domitila Beltrame. Linda. As juras de antigamente esqueceste. Vejo, então, que o teu sempre foi somente uma força de expressão. Domitila Beltrame. De Assis, Antônio Augusto Assis, já que ele foi citado no começo da minha fala. São de cristal ou de barro nossas vaidades, tão só. Um baque, um tombo, um esbarro, e a pose reduz-se a pó. Velhice é a idade do brilho, que a vida aos poucos ilustra. Não, que a vida aos poucos ilustrou. Não. Velhice é a idade do brilho, que a vida aos poucos ilustrou. Quando o pai vira filho dos filhos que ele gerou. Tudo assim. Vaidade, doença triste, que nos condena a estar sós. Não nos deixa que resiste. Ninguém mais além de nós. Não existe, não deixa sozinho, né? A vaidade vai deixando, e a gente acaba ficando sozinho no mundo. Eu acho que ele concentrou bem a ideia do que a gente não deve ter, a simplicidade, né? Procurar reconhecer o valor no outro, né? Mais do que o valor da gente mesmo. É verdade. Eu vou falar uma trova minha que eu gosto muito, que a música é, para mim, toda a minha inspiração. O meu canto é tudo, enfim, que vem do meu coração. Humildes de coração, todos deviam ser. Quem sempre quer ter razão, poucos amigos vai ter. Agora, eu queria falar uma poesia também, né? Ela beija a tela como se pudesse beijá-lo de verdade. Sente toda a volúpia de um amor presente, enquanto escuta sua doce voz. Ele lhe diz coisas de amor, de desejo, de paixão. Diz tudo que anseia o seu coração. É gravação? Não importa. Para ela, é a verdade, é a mais pura verdade. Tudo que ela precisa ouvir para se sentir mulher novamente, amada e desejada. A vida, às vezes, passa tão insossa. Cadê a poesia? Cadê a emoção de cada dia? Ela precisa disso. Ela precisa sentir novamente o gosto da paixão, do tesão, sentir seu amor pulsar, seu corpo pulsar, sentir o gosto doce daquela gostosa sensação de amar. Gleide Costa. Eu coloquei o nome dessa poesia de paixão, mas eu mudei, eu botei ela. Eu mudei o nome. Um beijo a todos, uma boa noite a todas e um abraço bem apertado. E doida para fazer alguma coisa presencial para a gente fazer uma aglomeração gostosa. Um beijo, gente. Rosa para todos. Feliz de estar com vocês. Querida. Jesus abençoe a todos. Um beijo, gente. Somos Senhor.